dos Deputados da Câmara Federal e também representando o Partido dos Trabalhadores. Vai provocar, nem dá gás. Agora, ridículo que esses caras musculosos ali. Sabe que ele não tem que ser explorado amanhã, não? Senhora Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nossa companheira e amiga de muitas lutas, Lúcia Carvalho. Governador do Distrito Federal, companheiro Cristóvão Buarque, vice-governadora, companheira e amiga Arlete Sampaio, demais integrantes da mesa, deputados distritais, dirigentes do Governo Democrático Popular, secretários, presidentes de empresa, administradores, representantes das entidades populares e sindicais, meu companheiro Zunga, representando nessa solenidade a Central Única dos Trabalhadores, servidores dessa casa, populares presentes, senhoras e senhores. Olha, eu não fui mandatada pelos companheiros deputados e senadores da bancada do Distrito Federal para falar em nome da nossa bancada. A minha presença nessa sessão é porque eu coloquei como obrigação política realmente estar presente nessa solenidade, onde não só toma posse mais uma mesa diretora dessa casa, mas uma solenidade que marca um momento muito importante na abertura desse ano legislativo. Agora, tenho certeza também que o convite que a companheira Lúcia me fez para estar presente e falando nessa solenidade se deve ao fato dela ter consciência da batalha que nós fazemos na área federal, tanto os 3 senadores como os nossos 8 deputados, na defesa incondicional dos interesses da população de Brasília. Coisa que temos procurado fazer, inclusive, de maneira muito responsável, muito madura politicamente, colocando sempre os interesses da população acima das nossas divergências políticas, ideológicas e até mesmo em relação aos nossos projetos programáticos partidários. A bancada do Distrito Federal tem enfrentado na Câmara um embate muito duro quando da discussão, por exemplo, acho que o nosso governador sabe disso, porque acompanha permanentemente, quando nós discutimos o Orçamento Geral da União, quando discutimos os recursos para o Distrito Federal, e ele é testemunha da unidade que se procura fazer naquela casa, na defesa dos interesses da população de Brasília, expresso, inclusive, numa questão que pode parecer pequena, mas que é muito importante, que são os deputados e senadores apresentando apenas emendas coletivas ao Orçamento Geral da União, abrindo mão de interesses, né, pessoais ou de sua base eleitoral, no sentido de fazer a defesa mais contundente dos interesses da população de Brasília. E não é fácil, senhoras e senhores, discutir o Orçamento Geral da União quando esse orçamento é discutido no Congresso Nacional com limites muito grandes impostos pela própria política do governo federal. Quer dizer, são limites do Orçamento Geral da União que não se expressam apenas nos recursos do Distrito Federal, mas também em todos os estados da federação, como também recursos limitados para programas gerais de investimento e, particularmente, nos programas sociais. Penso que, exatamente por essa luta unitária que desenvolvemos no Parlamento, é que eu posso dizer aqui, com muita tranquilidade, Lúcia, que, em nome dos nossos senadores, dos nossos deputados, saúdo não só a presidente, ora empossada, como também todos os integrantes dessa mesa e também todos os integrantes da Câmara Distrital aqui do Distrito Federal. Tenho certeza que essa nossa saudação, ela também contém um conteúdo muito grande, que é a compreensão que os nossos senadores e deputados têm, de que é necessário que desenvolvamos relações políticas respeitosas, respeitáveis e também responsáveis para que a gente possa, de fato, estar utilizando o nosso mandato popular na defesa dos interesses da população. Nós temos a convicção de que todos nós que fomos eleitos
né? Somos vistos pela população como pessoas que precisam, respeitando o povo, expressarem a sua maneira de fazer política também respeitosa e de acordo com os interesses daqueles que nos elegeram. Quero, nesse momento, dizer também para a companheira Lúcia e para vocês, né, nesse último momento, que eu gostaria de falar um pouquinho de mulher para mulher. E a Lúcia, sendo, como vários companheiros já referiram aqui, a primeira presidente de uma Câmara Legislativa, mulher, com toda certeza ela traz sobre os seus ombros uma dose, não sei nem se só dupla, de responsabilidade. Uma responsabilidade muito grande por ela ser também uma militante histórica de esquerda, uma responsabilidade por ela ser uma militante do Partido dos Trabalhadores e uma responsabilidade também pela própria condição de gênero, que é ela ser mulher, no momento em que nós estamos de passagem para o novo milênio e onde as dificuldades, os problemas que as sociedades enfrentam nos mais diversos países do mundo são muito graves e onde nós, mulheres, precisamos cada vez mais estar cumprindo com o nosso papel, não só de maneira muito cuidadosa, né, defender as necessidades e os interesses das maiorias, mas também fazer isso com a convicção de que é necessário construir uma sociedade mais solidária, mais justa, onde os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças tenham a possibilidade de ter dias melhores. E a história de luta da Lúcia me faz dizer aqui, com todas as letras desse microfone, que eu tenho a convicção de que a firmeza de militante de esquerda que ela demonstrou nos movimentos populares, na Associação de Moradores da Ceilândia, no movimento sindical, na Associação de Professores, no Sindicato dos Professores, depois, na sequência, como dirigente da Central Única dos Trabalhadores, e também como os seus 2 anos, já 6 anos de mandato nessa casa, me fazem dizer com toda a convicção que essa mulher, que é a companheira Lúcia Carvalho, também vai honrar muito a luta que milhares e milhares de mulheres desenvolvem nesse país pela construção de uma sociedade mais justa. Portanto, Lúcia, fica o abraço dos nossos deputados e senadores, tenho certeza que posso dizer assim, ficam os nossos votos de êxito nessa sua gestão e fica também a convicção de uma mulher que entende que é necessário que nós, mulheres, nos somemos a todos os homens que querem, de fato, construir uma sociedade solidária, justa, onde as nossas crianças tenham um amanhã mais tranquilo e onde a gente possa, de fato, estar construindo um futuro onde todos nós sejamos mais felizes. Muito obrigada. Antes de anunciar o próximo orador, queria registrar também a presença de vários presidentes de fundações e associações. Presidente da Fundação Cidade da Paz, senhor Pierre, presidente da Associação das Donas de Casa de Sobradinho, a senhora Maria Josefa da Silva, presidente da Associação Comercial e Industrial do Cruzeiro, senhor Miguel, secretário-geral da Associação Comercial e Industrial do Cruzeiro, senhora Alcena, presidente da Associação do Grupo de Idosos Vivência, senhora Maria José Rezende e Maria da Conceição. Senhores representantes aqui do Centro de Letras do Paraná, senhora Palmerinda Vidal Donato, representante do administrador de Brasília, Evanise Santos e Isabel Português, minhas amigas professoras, assessor especial do presidente do CNPq, representando o presidente, senhor Marco Antônio Fabro, representante da Comissão Jovem Gente, como agente de Planaltina, senhora Lucimar Malaquias, representantes do presidente da LBV, senhora Kelly Bosso e Graciana Glória, diretora regional de ensino e equipe do Núcleo Bandeirante, Candangolândia, São Sebastião e Riacho Fundo, companheira de luta Cátia França. Senhores diretores, diretor do Sindicato dos Jornalistas, senhor Marcone Gonçalves dos Santos, diretora da Escola de Educação Infantil, Alziro Zaru, da LBV, senhora Márcia Regina, diretor executivo da Fundação Educacional do Distrito Federal, meu amigo Jaci Braga Rodrigues, assessora de comunicação da LBV, senhora Lícia
de Almeida, diretor-geral de Imprensa Nacional, senhor Antônio Eustáquio Correia, diretor de Gestão da SEB, Francisco Ivaldo Andrade Frota, diretora financeira da Nova Cap, Jodete Guilherme Amorim. Senhores conselheiros, do Orçamento Participativo de Planaltina, Eliseu da Costa Virgulino, Conselho Federal de Psicologia, Adriana Furtado Holanda, Conselho Federal de Psicologia, Mário Bruno. Com a palavra, a vice-governadora do Distrito Federal, a companheira Arlete Sampaio. Excelentíssima deputada Lúcia Carvalho, presidente da Câmara Distrital do Distrito Federal, meu querido companheiro governador Cristóvão Buarque, senhor embaixador, representante do povo palestino na mesa, minha querida amiga, deputada federal Maria Laura, presidente do meu partido, representante do Ministério Público, doutor Humberto Ulloa, presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Jorge Caetano, senhores deputados, senhores secretários, administradores, senhores e senhoras representantes de diversas entidades sindicais e populares do nosso Distrito Federal. Minha querida amiga Lúcia Carvalho, sinto-me extremamente honrada em participar dessa sessão solene em que Vossa Excelência assume a presidência desta casa. Tenho certeza que a senhora enche de orgulho todas nós, mulheres de Brasília, todas as mulheres de luta do nosso Distrito Federal e, muito particularmente, todas nós, mulheres do Partido dos Trabalhadores. Nós conhecemos a sua trajetória de lutas e nós não temos dúvida da sua competência em saber, com sabedoria e com muita transparência e democracia, dirigir os trabalhos dessa Câmara Legislativa. Quero também desejar a todos os deputados que assumem os seus lugares na mesa diretora desta casa que tenham uma gestão exitosa e que se coloquem à altura das expectativas de todo o nosso povo da nossa capital. Eu quero ainda saudar a todos os deputados distritais, desejando a todos que tenham um ano de um trabalho voltado para os interesses e as aspirações do povo brasiliense. Que cada um de nós, homens e mulheres públicos, possamos saber dignificar o mandato que nos foi conferido. Tenho certeza e tenho convicção e confiança de que o povo de Brasília é, sobretudo, um povo consciente, é, sobretudo, um povo politizado, e que seus olhos estão voltados para todos nós a quem nos foi atribuído o mandato popular. E eu tenho certeza que esse povo saberá julgar os nossos atos e saberá reconhecer que, mesmo aqueles com os quais possamos ter divergências, colocaram à frente dos seus interesses pessoais, dos seus interesses de grupos, os interesses maiores de nossa cidade. E saberão prestigiar e homenagear aos que tenham essa dedicação e esse compromisso com a nossa capital. Portanto, senhores deputados, senhora presidente, eu desejo à Câmara Legislativa um bom trabalho no ano de 97 e, sobretudo, à senhora presidente, uma gestão plena de êxito, uma gestão voltada, sobretudo, para os interesses da maioria da população do nosso Distrito Federal. Muito obrigada. Quero anunciar aqui a presença dos senhores presidentes dos sindicatos, do jornalista, a senhora Jacira da Silva, presidente do Sindicato dos Empregados de Transporte de Carga, doutor
José Hélio Fernandes, presidente do Sindicato dos Engenheiros, José de Mauro Filho, presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Jamal Jorge Bittar, presidente do Sindicato da Indústria da Informática, Sinfó, Eduardo Rodrigues Castilho, presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do DF, Henrique Ramos Verano. Presidente do Jornal da Comunidade, Ronaldo Martins Junqueira, presidente da Academia de Letras e Música do Brasil, Almub, senhora Neuza França de Almeida, presidente da Libra, senhora jornalista Nazaré Tunholi, grão-mestre, geral adjunto da Loja Maçônica, Grande Oriente do Brasil, senhor Joferlino Miranda Pontes, presidente da Junta Governista do Conselho Federal de Psicologia, senhor Mário Bruno Hicks Mazolilo, tesoureiro da Junta Governista do Conselho Federal de Psicologia, senhor Adriano Furtado Holanda, assessor jurídico da CUT, senhor Alberto Felipe Barbosa, presidente da Casa da Mãe Preta, senhora Rosinei Peter C. de Oliveira, reitor da Universidade de Brasília, professor João Cláudio Todorov, chefe de gabinete do superintendente do Arquivo Público do DF, senhora Vânia Caldas, comandante da PM, coronel Ney, procuradores, promotora de Justiça de São Paulo, doutora Denise Maria de Mello, juiz do Tribunal Regional Federal, Carlos Fernando Matias, procurador-geral, Marcelo Alencar, presidente da Nova CAP, senhor Pedro Murieta Santos, presidente do INCRA, senhor Nestor Fetter, presidente do IDAB, companheira Alexandra Reske. Quero ainda também registrar a presença da chefe da assessoria parlamentar do GDF, assessor parlamentar do GDF, Valdomiro Diniz, senhor presidente de honra do PDT, nosso companheiro Álvaro Paim, que em nome de todos até agora citados, desejo uma salva de palmas, que está sempre aqui com a gente, presente, com a energia de criança que ele nos passa. Secretária adjunto da Secretaria de Administração, professor Márcio Baioc, amigo de lutas, companheiro secretário adjunto da Secretaria de Esporte, Raimundo Lobão, senhores governadores, deputado distrital e coordenador político da FEIComércio, amigo José Ornelas, da legislatura anterior aqui presente, Dr. Nilson Rodrigues, diretor executivo da Fundação Cultural, Dr. Antônio Bonfim e João Marcos Ribeiro, engenheiros do DETRAN, presidente do Conselho de Entorpecentes do Distrito Federal, Cândida Rosildo de Mello Oliveira, presidente do Sinduscom, Adalberto Kleber Valadão, vice-presidente da Federação Brasileira dos Sindicatos e Associações de Empresas de Asseio e Conservação, Leonardo Moreira Prudente. Chefe de gabinete da vice-governadora, Antônio Lassance Júnior. Presidente do Conselho do Direito da Mulher, companheira Maria Ricardina Almeida. Senhor superintendente do IDR, doutor Ademar Sato. Senhor Luiz Fernando Vitor, diretor e presidente do BRB, diretor da Divisão Regional de Ensino de Ceilândia, professor Orlando Alencar. Senhor Nilo Aires Cerqueira, presidente, representando a Associação de Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal. Amiga Liane, presidente da TCB. Senhor Fábio Rezende, secretário adjunto dos Transportes. Dr. Franklin de Oliveira, secretário da Federação do Comércio do DF. Senhor José de Mauro Filho, presidente do Sindicato dos Engenheiros do DF. Senhor Henrique Ludovice, presidente do Sindicato do Confea e diretor do DR. Senhor Jorge Haroldo, presidente da Codeplan, diretora da Divisão de Ensino de Samambaia, professor e amiga Dorcas de Castro, diretora da Divisão Regional de Ensino, Cátia França e equipe. Senhor João da Costa Patrão Neto, assessor da TCB, amigo e funcionário desta casa. Senhor Cid Luiz de Souza e o diretor-geral do Hospital de Apoio, Wellington Antônio Silva, do qual eu faço meus agradecimentos pelo trabalho recebido das mãos desses profissionais. Senhor João Patrão, senhor Jorge Lopes Leite, representando a Associação dos Magistrados do DF, senhor Batista de Medeiros, assessor da AET, sempre presente nesta casa, senhor Rubens Fonseca, chefe de gabinete do senhor governador, senhora Leila Almeida, assessora e secretária do governador do Distrito Federal, senhor capitão Roberto Carlos Scheide, ajudante de ordem e secretário de Segurança, senhor Paulo Vale, secretário adjunto da Secretaria de Educação, Maria Félix, chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Dr. Luiz Miura, diretor do DETRAN,
nosso amigo sempre presente também nesta casa, na defesa dos projetos. Senhor Antônio Augusto Lopes, presidente da Câmara dos Diretores Logistas. Senhora Carmen Carneiro, viúva do excelentíssimo senhor senador Nelson Carneiro. Também solicito em especial uma salva de palmas, porque esta brilhante senhora sempre esteve presente, representando a luta do povo brasileiro. Senhor Valdo Duarte de Matos, diretor de obras do DR. Senhor Marcelo Aguiar, secretário adjunto da Criança e Assistência Social. Professora Yolanda Fiuza, diretora do Instituto de Música. Doutora Sabá Cordeiro Macedo, presidente da Comissão da Mulher, advogada da OABDF. Senhora Rosália Figueiredo Nepomuceno, diretora da Libra, da Liga das Mulheres Eleitoras do Distrito Federal. Senhor Neide Melo Rolim, diretor da Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil. Senhora Maria de Jesus, também diretora da Libra. Major Eduardo Ferreira, comandante da 2ª Companhia Militar Independente da Samambaia. Senhor Francisco Piauí, presidente do Sindicato dos Inquilinos do Distrito Federal. Senhor José Ferreira de Barros, representante das igrejas e congregação cristã. Senhor chefe de gabinete neste ato, representando o administrador de Planaltina, Jefferson Ribeiro. Senhora Tânia Riso, representando o Simpol. Senhor José Alexandre, presidente da Associação dos Oficineiros de Santa Maria. Senhor diretor do Departamento de Sistema Viário, João Alves. E todas as autoridades que não entregaram os seus nomes e a entidade que estão representando, meu agradecimento pela presença. Passo agora a palavra ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, companheiro Cristóvão Buarque. Boa tarde a todos. Senhora Presidente, demais autoridades na mesa, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, eu queria que quero que minhas primeiras palavras, Senhora Presidente, seja para um grupo de pessoas que hoje deve representar aqueles que mais orgulho têm nesse momento desta posse e, ao mesmo tempo, que mais preocupação têm com o trabalho futuro da senhora. Eu falo da Mariana, da Érica, do Pedro, do Lucas e do Amauri, filhos e esposo da presidente Lúcia Carvalho, que devem assistir com muito orgulho o cargo que esta mulher batalhadora hoje ocupa, pioneira em todo o Brasil e eu creio que em muitos lugares do mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino as preocupações, o friozinho no coração que vocês estão sentindo do que vão ser os próximos 2 anos. Mas não fiquem preocupados. Este momento que nós estamos vivendo, me permita que chame de Lúcia e acabe com isso de excelência, o que este momento representa não é um acaso, tem uma lógica. Não é uma eleição e uma posse, é um coroamento. Um coroamento de uma vida, de uma luta constante pela democracia, pelo parlamento e pelo poder legislativo, desde jovem. Como eu também, minha cara Lúcia, você sabe, sempre estivemos juntos, em lugares diferentes, em cidades diferentes, até em gerações diferentes, mas fazemos parte de um grupo muito seleto de pessoas nesse país, que nunca baixou a cabeça quando outros fechavam o Congresso, que nunca foi conivente com ditadores, que nunca submeteu-se à força que não saísse de dentro de casas como essa. Então, a senhora hoje aqui está realizando o coroamento de uma carreira, de fazer com que o poder legislativo fosse respeitado. Mas agora, da mesma maneira que a mim, nos cabe a parte mais difícil, é de fazer com que a democracia que passou a ser respeitada, ela seja também respeitável. E nem sempre essas duas coisas se juntam. Respeitada é a Casa Legislativa cujas leis são cumpridas. Respeitável é a Casa Legislativa cujas leis estão em sintonia com os desejos do povo e não com interesses mesquinhos, pessoais, individualistas. E esse é o nosso desafio. Nós, Lúcia,
Nós, e aqui eu vejo muitos que participaram dessa luta, nós podemos andar com a cabeça erguida dos que lutaram para que o legislativo fosse respeitado. Mas nós não nos contentamos com isso. Agora, nós queremos sim fazer com que ele seja respeitável pelas leis que aqui fazem. Respeitada é a Casa Legislativa onde qualquer pessoa eleita, qualquer que seja, tem o direito de usar a palavra e dizer o que quer. Respeitável está naquilo que é dito. E é isso que nos espera daqui para frente. Creio que todos são prova do esforço do meu governo nesses 2 anos, e está na minha mensagem que eu entregarei à senhora em poucos momentos. Todos são testemunha de que este governo está lutando, não apenas para ver o poder executivo respeitar a democracia, mas fazer com que também a democracia seja respeitável no sentido de pôr toda criança na escola. Isso sim é uma lei que é respeitável e não apenas respeitada. Fazer com que nós tenhamos aqui as melhores escolas do Brasil. Fazer com que aqui ensinemos como é que se leva a saúde a todos. Fazer com que aqui ensinemos como é que o povo adquire o gosto pelo poder e comanda esse poder através de orçamento participativo e dos fóruns. Nós juntos temos lutado por isso. Falta muito ainda. Mas, como disse o Lourival, e me permita que chame pelo nome cada um que eu cite aqui. Como disse o Lourival, não há mais volta ao passado. E eu estou de acordo com você, Lourival. Não há volta ao passado. Cada brasiliense, como disse também o Lourival, deve ser alguém que venda, no bom sentido, a terra aqui que escolheu. Mas que venda, no bom sentido, a terra, e a terra metaforicamente, no sentido de onde nasceu. E mais que isso, é preciso que, para tanto, nós sejamos não apenas os vendedores de Brasília, mas sejamos também os construtores de uma nova Brasília. E isso, eu creio que nós temos tudo para fazer diante de nós. O COFES lembrou que é preciso fazer com que o Distrito Federal deixe de ser dependente, porque nós temos que construir aqui, no lugar onde nós estamos, na escolha que nós fizemos, onde morar os que são adultos, nós temos que fazer uma cidade independente. E para isso, quero citar o deputado Marcos Arruda com a expressão dele de pacto ético. E eu creio que o meu governo cumpriu isso. Das leis que eu sancionei, quase 300, 60 foram originadas de deputados da oposição. E eu desafio se isso acontecia antes. Porque não há preconceito no meu governo. Não há preconceito contra tudo aquilo que vier a favor do povo, a favor da reinauguração de Brasília. E eu convido este parlamento, e isso está escrito aqui, senhora deputada presidente, para que façamos juntos, porque Brasília vamos estar juntos ou não vamos nem estar, que façamos juntos o pacto de que falou o deputado Marcos Arruda. Façamos com autonomia e independência, como citou o deputado Rainha, mas autonomia e independência mútua entre os poderes, mas uma submissão total aos interesses populares, como eu tenho certeza que o deputado Rainha está de acordo. Eu quero concluir, senhora deputada, porque o meu papel aqui seria apenas desejar boa sorte, em nome de todo o povo do Distrito Federal. Eu quero desejar aqui a Vossa Excelência uma relação, no mínimo, tão profícua, tão criativa e tão respeitosa como eu tive durante os 2 primeiros anos de governo com o presidente Geraldo Magela, a quem eu quero aqui prestar minha homenagem como governador, pela maneira como soube conduzir, com a independência e autonomia, mas com convicção, firmeza e sabedoria, essa casa. Eu quero convidar que, neste momento em que uma presidente nova assume, eu quero convidar todos, deputados, os funcionários da casa, todos nós, para que juntos reinauguremos Brasília. Uma Brasília que não volte mais ao passado, como disse Lourival. Uma Brasília que será capaz de encontrar o seu rumo. Uma Brasília que será capaz de lutar contra tudo que tem aí, que foi herdado de dificuldades. Que lute contra o analfabetismo, contra a prostituição infantil, contra o tráfico de drogas e contra tudo mais que representa no Distrito Federal uma herança não apenas de anos, mas de décadas, que nós vamos ter que, sim, superar.
Por isso, Mariana, Érica, Lucas, Pedro e Amaury, fiquem orgulhosos da presidente que esta casa tem e sejam solidários conosco, sejam solidários com todos nós, em dar um pouco da dona Lúcia, da mãe, da esposa, um pouco delas, para que juntos façamos com que a democracia seja respeitada e respeitável. Gostaria de anunciar ainda a presença do senhor Elton Barbosa, presidente do Sindicato da Câmara Legislativa e Tribunal de Contas. E, em nome da mesa, usarei da palavra representando os meus pares. Hoje é um dia importante para todos nós. Certamente é um dos dias mais importantes da minha vida parlamentar. Como presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, abro os trabalhos do ano legislativo de 1997. E reabrir os trabalhos de uma casa legislativa é renovar nosso compromisso com a democracia. A democracia exige o livre debate das ideias, o convívio com a diversidade e a pluralidade das opiniões. O parlamento, por excelência, é a própria sociedade, representadas em suas diferenças, a partir das quais buscamos construir nossa identidade. Em nosso país, de frágil tradição democrática, o regular funcionamento do poder legislativo já representa em si uma vitória da cidadania. Mas queremos ir além. Queremos ser um legislativo capaz de transformar a sociedade. Precisamos ter a ousadia de ser um legislativo capaz de se deixar transformar pela sociedade. Por isso, a participação nesta casa dos segmentos sociais organizados será a nossa marca. Sabemos que a democracia não se constrói apenas com o poder legislativo. Também os demais poderes cumprem papel equivalente na construção de uma sociedade democrática. Por isso, esperamos do Executivo e do Judiciário o necessário respeito à soberania e à autonomia e à independência desta casa. Nós sabemos que o respeito igual e de modo igual deverá acontecer, pois, do contrário, o que se fere não é apenas a dignidade de cada poder em particular, mas a estabilidade política de toda a sociedade. Não merecemos a repetição de fatos como os que vivenciamos no ano que passou. Foram vários os momentos em que, a pretexto de se fiscalizarem uns aos outros, os poderes do Estado agiram de modo a impedir o exercício pleno de suas prerrogativas constitucionalmente estabelecidas. De concreto, episódios como a definição do teto salarial dos servidores, o bloqueio das contas do governo e as medidas que impediram o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o Serviço de Informação da Polícia Militar, P2, refletem divergentes interpretações sobre o que se deve ter como interesse público. Não considero aceitável que, em lugar da busca do entendimento, prevaleça o litígio. Portanto, são episódios que não gostaríamos de ver repetidos. Acreditamos que, por suas próprias características, o Poder Legislativo poderá contribuir decisivamente para que haja maior diálogo entre os poderes. Nesta casa, aprendemos a todo momento a conviver com o diferente e o novo. O diálogo é aqui nosso principal instrumento de trabalho. Aqui convivem representantes dos mais diversos segmentos sociais, em diferentes visões de mundo e projetos políticos, mas todos igualmente legitimados pelo mandato popular que lhes foi concedido. Por isso, a tolerância e o entendimento são nossas maiores características. É por isso que valorizo tanto a atividade parlamentar. Sinto-me realizada em ser deputada, mais ainda de ser mulher, mãe e parlamentar. Há pouco mais de meio século, nós mulheres ainda estávamos lutando pelo direito de votar. Ao longo destas poucas décadas, ampliamos significativamente o espaço por nós conquistado na vida política e econômica deste país.
mas ainda é pequena a nossa participação na política. Aqui mesmo no Distrito Federal, somos mais de 50% da população. Entretanto, as mulheres nesta casa não chegam sequer a compor 10% do total de parlamentares. Somos apenas 2 entre 24 parlamentares. Por esse motivo, é que nós, mulheres, devemos nos sentir desafiadas a ocupar o lugar que nos cabe na sociedade, construindo lado a lado com os homens, como parceiras e companheiras, uma sociedade livre de discriminação de qualquer tipo. Hoje, estabelecemos um marco em nossa história. Sou a primeira mulher eleita presidente do Poder Legislativo de uma unidade da Federação. Mas esta vitória não é minha. Queremos partilhá-la com todas as mulheres, em particular com a mulher brasiliense, pioneira numa sociedade igualmente pioneira. Sabemos que o exercício da presidência da Câmara Legislativa é mais um desafio, mas queremos enfrentá-lo. O fato de ser mulher representa na história do povo brasileiro e em minha própria história um legado de resistência, coragem e determinação que temos a nosso favor. Participei de todos os momentos da história desta casa, desde a sua instituição. Dei minha contribuição pessoal em cada uma das etapas de estruturação do Poder Legislativo local. Assim, foi com o regimento interno, com a criação do quadro de pessoal desta casa, com a realização dos concursos para o provimento de cargos, com a elaboração da Lei Orgânica do Distrito Federal e dos planos diretores de ordenamento territorial. Fui líder da bancada de meu partido quando na oposição, líder do governo, já integrei a mesa diretora como primeira secretária. Por tudo isso, tenho a convicção de estar pronta para dirigir esta casa como sua presidente, inclusive numa conjuntura onde, pela primeira vez na história do país, teremos a possibilidade da reeleição de dirigentes políticos, o que poderá trazer novos desafios à minha pessoa. Na presidência, nosso primeiro compromisso é o de ampliar radicalmente a capacidade de interlocução da Câmara com a sociedade. Para cumpri-lo, precisamos dar alguns passos. Melhorar a divulgação dos trabalhos realizados nessa casa, valendo-nos dos mais variados meios de comunicação, sobretudo o rádio, por intermédio do qual atingiremos as camadas mais carentes da população. Manter laços estreitos de colaboração e parceria com as organizações da sociedade civil, sindicatos, entidades religiosas e assistenciais, associações e federações, movimentos culturais, entre tantos outros. Aprofundar nosso relacionamento com a imprensa, principalmente no intuito de assegurar total transparência deste poder e permitir aos cidadãos pronto acesso a toda e qualquer informação pertinente à Câmara e suas atividades. Neste processo de interlocução com a sociedade, nos permitiremos buscar o contato direto com instituições como a CUT, FEComércio, a Fibra, a Associação Comercial, a OAB e tantas outras aqui representadas. Nosso desejo é que todos vocês vejam nesta casa um espaço aberto para o debate de temas do interesse social. E se o trato destes temas exigir que a Câmara vá à sociedade, assim o faremos, a despeito de alguns considerarem que tal procedimento quebra a liturgia do cargo. Entendemos que a Câmara precisa ir aonde o povo está. A insuficiente divulgação dos trabalhos aqui realizados tem fortalecido na opinião pública a impressão de que temos uma produção legislativa de pouco significado. Esperamos conseguir desfazer essa impressão num curto espaço de tempo. Queremos levar ao conhecimento da população o ineditismo e a importância de várias de nossas iniciativas. Em apenas 6 anos de existência, foram apresentados mais de 4.000 projetos. Cerca de 1.300 se converteram em leis. Além disso, esta casa, comparada às assembleias legislativas estaduais, é a que tem realizado o maior número de sessões por ano legislativo, aprovando o maior número de proposições e realizando com proporção enorme em relação às demais casas. No orçamento, estamos hoje gastando 1,2% do orçamento do Distrito Federal. É um dos menores orçamentos
até mesmo do que uma secretaria do governo. Muitos de nossos projetos refletem uma elaboração de vanguarda, servindo de referência para iniciativas em outras casas legislativas e inclusive da Câmara Federal. A regulamentação do uso dos aparelhos celulares surgiu da ideia de um parlamentar desta casa. A realização do exame de DNA que possibilita o reconhecimento de paternidade e maternidade. A verticalização dos cemitérios do Distrito Federal. A criação da unidade de conservação monumentos naturais. A proibição de venda de cigarros para menores e a lei dos fumantes e não fumantes é pioneira no Distrito Federal. O incentivo à leitura de jornais em sala de aula, o uso obrigatório de braille em cardápios e listas de preços do comércio, a manutenção das disciplinas de educação física e educação artística que foram banidas do currículo básico na LDB nacional, a inclusão dos temas educação ambiental, sexual, o estudo da raça negra e a paz no trânsito são propostas desta Câmara Legislativa. A regularização do comércio em trailers e quiosques, a obrigatoriedade da inspeção anual de veículos, a regularização de áreas públicas ocupadas no plano piloto, a regularização dos condomínios, a obrigatoriedade da oferta de merenda diferenciada aos diabéticos, a instituição da Bolsa Auxílio Normalista, a divulgação de fotos de crianças desaparecidas nas contas de água e luz do DF, eleição direta para diretores de escola, a obrigatoriedade da instalação de equipamentos de segurança nas agências bancárias, a criação de um serviço de assistência médica domiciliar, a definição de sanções contra o assédio sexual, a proibição de venda de armas, de brinquedos semelhantes às armas verdadeiras, a reserva de lugares distintos para fumantes e não fumantes. Sem contar o PADES e o PDOT, dois fundamentais projetos que esta Câmara ajudou a nascer. Um outro compromisso é de fazer desta casa um lugar privilegiado de debate e proposição de alternativas para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. Temos de ser capazes de pensar soluções possíveis para os nossos problemas sociais, como o desemprego, o déficit habitacional, o surgimento desordenado de novos núcleos urbanos e a proliferação do comércio informal. Mas não seríamos capazes de enfrentar estes desafios sem que assumíssemos simultaneamente o compromisso de realizarmos uma gestão marcadamente participativa. Desejo compartilhar com os colegas parlamentares, seja no plenário, seja no colégio de líderes, seja na mesa diretora, a maior parte das decisões referentes à condução desta casa. Quero uma gestão colegiada, mas de forma alguma deixarei de imprimir em todos os meus atos a marca de minha personalidade. Do mesmo modo, pretendemos que os servidores desta casa encontrem na presidência e na mesa diretora ampla receptividade às suas legítimas aspirações como servidores públicos e profissionais a serviço do Estado, bem como todos os servidores do Distrito Federal. Neste particular, não podemos ignorar que os servidores da Câmara, juntamente com os servidores do Tribunal de Contas e os da administração direta no governo do Distrito Federal, são os únicos que não tiveram reajuste salarial nos últimos 2 anos. Nosso dever neste momento de crise fiscal do Estado é buscar soluções criativas que permitam a alteração dos planos de carreira, fazendo os ajustes salariais necessários. Para isso, esperamos contar com o apoio do governo do Distrito Federal, provedor dos nossos recursos. Sei que poderei contar com os membros da mesa, com a colaboração e responsabilidade do deputado Luiz Estevão, vice-presidente desta casa, o qual peço agora uma salva de palmas. Ao companheiro José Edmar, primeiro secretário, que também igualmente desejo que seja aplaudido e que possamos juntos realizar um grande trabalho nesta casa. Ao companheiro Benício Tavares, que já fomos colegas de trabalho em outra mesa diretora, ele na presidência e eu sua primeira secretária, que saibamos nos respeitar mutuamente como neste período. Companheiro João de Deus, grande companheiro de luta, homem para todas as batalhas, grande lutador que esteja ao nosso lado para honrar e dignificar a nossa luta diária. Companheiros suplentes Daniel Marques e César Lacerda. Contaremos sempre com os companheiros para o trabalho que sobrará de fato a todos, inclusive aos suplentes. Conto do mesmo modo
com o inestimável apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores, a qual tenho a honra de pertencer. Companheiros Eurípides Camargo, meu amigo, presente em todos os momentos de dúvida, de certezas. Companheiro Asni Derrori, companheiro presente em todas as nossas discussões. Cafu, parceiro do dia a dia. Miqueias Paz, que soube honrar o partido a que pertenceu e com certeza neste que ingressa, de braços abertos, nós o recebemos. Companheiro Geraldo Magela, parabéns pela gestão. Vou continuar o seu trabalho com a dignidade e a integridade que comandou esta casa nos últimos 2 anos. Agradeço o trabalho de articulação feito para que nós pudéssemos continuar o trabalho do PT nesta casa na presidência. Também estou certa da contribuição valiosa dos demais colegas parlamentares. Amigo dileto Zé Ramalho, Cláudio Monteiro, que sempre estivemos juntos nas lutas, Marcos Arruda, Marco Lima, companheiro Peniel Pacheco, deputado Tadeu Filipelli, que também trabalhamos no PDOT e que por pouco não fizemos um projeto de absoluto consenso. Deputado Jorge Cauí, meu amigo de todas as horas espirituais e que é de todos nós o pai, o mais antigo, o mais idoso, é o nosso patrimônio da Câmara Legislativa. Ao companheiro Edmar Pirineus, antigo companheiro de Braslândia, companheiro Odilon Aires, bravo, lutador intransigente pelas suas ideias. Manuelzinho, companheiro lutador, embora as divergências, lhe respeito, companheiro, pelas suas colocações e sempre lhe enfrentarei nos momentos que divergir. Renato Rainha, que sempre contribuiu principalmente na luta dos servidores públicos, na área da Polícia Civil, batalhador incansável para que esta casa eleve o nível dos debates e da participação, fez sempre uma oposição coerente com a sua luta e com a sua linha de conduta. Adão Xavier, infelizmente aqui ausente, mas parceiro da luta diária. Finalmente, eu gostaria de desejar que nos próximos anos, sim, gostaria de citar também a solicitação do nosso grande amigo João, que nunca esquece eu, por favor, já havia citado a nossa companheira Maninha, lutadora, uma salva de palmas à companheira, ao Rodrigo Hollenberg, que também são companheiros nossos aqui e que nos deixaram por algum tempo, mas voltam para esta casa que é o reflexo das nossas realizações. E o companheiro também, que um dia deve retornar, Pedro Celso, que ainda não fez e nos deu a honra de aqui estar fazendo uso, né, do seu mandato neste segundo processo. Que ele esteja também conosco em breve. Mas eu gostaria de encerrar desejando que nos próximos anos todos nós possamos ser envolvidos e contagiados pela visita sempre presente da vitalidade do Paim, pela magia de Cora Coralina, pela força de Darcy Ribeiro, pela perseverança de Barbosa Lima, pela ousadia de Juscelino Kubitschek, pela poesia de Carlos Drummond de Andrade, pela sabedoria de Paulo Freire, pela simplicidade do senhor Messias, funcionário desta casa, pelo exemplo de luta do senhor Adelino Cassis, pela criatividade de Jorge Amado, pelas cores de Cirão Franco, pela garra de nossas companheiras de lutas, 3 aqui representadas e várias no plenário, várias na galeria, e pela bravura dos pioneiros, todos vocês que estão aqui hoje neste plenário, né, Palmeirinda? Que toda essa energia nos inspire para que no fechamento do século e na abertura de um novo milênio, sejamos capazes de construir novos paradigmas para uma sociedade de justiça, liberdade e democracia. Eu convido todos os presentes, inclusive a Mariana, o Lucas, o Pedro, a Alessandra e o Amauri, a todos os presentes, para sermos parceiros nesta aventura. Com orgulho, sou presidente desta casa em 97 e 98. Sejam bem-vindos a esta casa. Declaro encerrada a presente sessão.
Ausente. Deputado Jorge Cauê. Ausente. Deputado Sérgio Mar. Ausente. Deputado Estevão. Deputado Manel. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos ausente. Ausente. Deputado ausente. Deputado Xavier. Ausente.
Zé Ramalho. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado Daniel Marques. Presente. Sessão ordinária, transferiu o pauta para amanhã. Não, tá ótimo. Pirineus presente. Não, é fechando a ordinária. Edmar Pirineus. Presente. Benício, parece que eu escutei o da de Rodas ali. Benício presente. Benício, deputado Benício Tavares. Presente. Zé Ramalho. Não, vocês todos tiveram que... Deputado José Ramalho. Presente. Sete. Transfiro a pauta de hoje também. Pronto, 7 presente. Não havendo 14 quórum ausentes. para que nós possamos fazer a votação da sessão ordinária, eu Agora transfiro acabou. a pauta da sessão ordinária de hoje para amanhã, convocando sessão ordinária para amanhã às 15 horas. E reunião de líderes amanhã, 11 horas da Cadê o manhã, Zé na presidência, para discutirmos a necessidade de uma sessão extraordinária que votará projetos de resolução de importância para esta casa. Então, convido todos os parlamentares, já solicito também que seja divulgado aos demais pelo som, reunião com os líderes desta casa, amanhã às 11 horas da manhã e às 15 horas, sessão ordinária com transferência da pauta de hoje. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Daniel Marques. Eu só gostaria de, nesta primeira sessão, já deixar aqui registrado que houve por parte da presidência ou da mesa diretora uma determinada falha no sentido de ter orientado os senhores deputados que seria feito o encerramento da sessão ordinária, quando Vossa Excelência a encerrou, inclusive, logo depois do seu pronunciamento. Portanto, não poderia ter abertura de nova sessão ordinária. E não teve aviso que depois da sessão solene teríamos aqui uma sessão ordinária. Outra coisa que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer a Vossa Excelência, como presidente, que, da minha parte, eu concordo. O cabinho, aqui, ó, vê se... O cabinho. Com a realização de sessões extraordinárias, mesmo pelo seguinte, nós temos aí inúmeros projetos
parados na mesa diretora e que precisavam ser votados. Eu faço, inclusive, uma proposta, porque não sou líder, não vou estar presente na reunião de líderes, mas gostaria de deixar registrado que tivéssemos várias sessões extraordinárias, onde cada deputado pudesse escolher 1, 2, 3 projetos de sua autoria, para que eles pudessem ser votados e diminuir a pauta que está muito longa aí com projetos para serem votados. Muito obrigado. Sobre a primeira questão, deputado Daniel Marques, nós abrimos a sessão ordinária, suspendemos a sessão através do deputado Cauí. Tinha entendido que os representantes do PMDB tivessem passado para a sua bancada, a minha conhecia o ritual. Nós voltaríamos, depois do fechamento da sessão solene, nós voltaríamos à sessão ordinária, como de praxe, para o trabalho. Temos 60 itens na pauta, 59 itens, melhor dizendo, que estão transferidos para amanhã. Reunião de líderes será exatamente para discutirmos sessões extraordinárias e os projetos de resolução necessários e a eleição das comissões que nós teremos que fazer ainda no mês de fevereiro. Então, Vossa Excelência está contemplado nas duas formulações de questão de ordem. Declaro encerrada a presente sessão.